Seja bem-vindo ao podcast Pão e Vinho. Aqui a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Pão e Vinho Ministério. Fique agora com a palavra e até a próxima. Amém, queridos. Amém. Hoje nós vamos ter uma palavra, enquanto eu for falando, vai ficar aparecendo aqui, né? Em nome de Jesus. E o Senhor tem me incomodado sobre algo. Nós temos o hábito de vir à igreja, né? Para muitos já se tornou um hábito, né? Eu, domingo, não tem outro compromisso que não seja ir para a igreja, porque se torna um hábito, né? Assim como escovar o dente, assim como tomar banho, ir para a igreja se tornou um hábito para mim. Tanto que quando nós, por um tempo, o nosso culto era de manhã, e a gente estava tão acostumado a ser de noite, né? Que quando a gente ia chegando à noite, ia dando uma coisa estranha, tipo... Ai, cadê o culto, né? Parece que tinha alguma coisa faltando, porque se torna um hábito na nossa vida. Mas, infelizmente, para algumas pessoas, ir para a igreja é só ir para a igreja. É só para bater um carimbo ali, fui para a igreja. Sou cristão, né? Bati meu ponto e estou aqui, todo domingo. Só que ser igreja é muito mais do que estar na igreja. Amém, irmãos? É muito mais do que estar aqui. E eu sei que isso que o Senhor está nos chamando aí nesse tempo, tem falado muito ao meu coração sobre ser igreja. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, nós vamos usar bastante a Bíblia e nós não vamos projetar aqui. Então, pegue a sua Bíblia e vamos manuseá-la. Amém? Lá em Mateus 28, do 19 ao 20, fala sobre a grande comissão. E nós vamos ler juntos, amém? Então, Mateus 28, de 19 a 20. Diz assim, na minha Bíblia está a grande comissão. Não sei como é que está na sua. Mas assim, diz lá. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que hoje lhes ordeno. E lembre-se disso, estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Então, a grande comissão, a palavra de Deus para nós é ide. Muitas vezes a gente conversa com pessoas que ficam muito se questionando acerca do seu ministério pessoal, né? Mas qual será o meu ministério? E às vezes fica com dúvida, fica em crise. Qual é o meu ministério? Qual é o meu chamado? Para que Deus me chamou? Então, nós temos aqui, sabemos que existem chamados específicos, né? Uns são tangedores, outros são os mestres que ensinam, outros estão na dança, outros foram chamados para estar dentro de uma empresa, outros foram chamados para estar dentro de um hospital, exercendo ali o seu ministério. Então, são vários chamados muito específicos, mas nós temos um que é ir e fazer discípulo, ir e pregar, e obedecendo as ordens que o Senhor nos dá. Então, queridos, eu não sei se já pode passar, eu acho que eu vou precisar que vocês, então pode passar para a próxima o slide. Nós precisamos ser a igreja que Ele deseja. O Senhor tem nos chamado a ser a igreja que Ele deseja. Nós não aquilo que nós queremos fazer na igreja, mas o que Ele deseja que nós sejamos como igreja. E a primeira coisa é expressar o amor dEle. Por favor, abra lá em João, Mateus, Marcos, Lucas, João. Mais para frente, nós vamos ler João 13, 35, que diz assim... Talvez eu tenha que ir um pouco mais rápido. João 13, 35. Por isso,
Agora lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Deveis amar uns aos outros. O que a igreja do Senhor precisa ser? Alguém que ama o próximo. Alguém que deseja saber qual a necessidade da pessoa que está do seu lado. Talvez você venha na igreja, esteja na igreja por tanto tempo e talvez nunca tenha conversado com alguém, até com pessoas que a gente geralmente gosta de sentar no mesmo lugar que a gente chega, a gente gosta de sentar. Talvez você não conheça a necessidade da pessoa que está do seu lado. E o Senhor diz que amem uns aos outros, e vocês devem amar como eu amei. Então, a igreja, nós precisamos ser alguém que ama, sem reservas. O Senhor tem chamado pessoas que amam sem reservas. Alguém que ama acima das suas próprias necessidades. Quantas vezes nós estamos servindo, ou estamos aqui na igreja, ou estamos ali no Sementinha, e estamos, muitas vezes, passando por situações tão difíceis. Mas eu tenho sempre dentro de mim que eu sei que enquanto eu estou cuidando, enquanto eu estou amando, enquanto eu estou servindo alguém, o Senhor está cuidando das minhas necessidades. Eu estou cumprindo a igreja que Ele deseja que eu seja, que é amar o próximo e amar a si mesmo. Unidade. O Senhor deseja que a igreja esteja em unidade. Aí você vai só mais um pouquinho para frente. E está ali João 17, 21. João 17, 21, que diz: minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Minha oração, a oração de Jesus, é para que todos nós sejamos um. Que haja uma mesma unidade, uma mesma fé, a mesma preocupação. O que é meu é seu. O que você está precisando hoje, eu posso te entregar, eu posso compartilhar com você. Amém? E Ele deseja também que nós sejamos sal e luz, um testemunho e pureza. Mateus, volta só mais um pouquinho. Mateus 5, de 13 a 16. Mateus 5, de 13 a 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não servem para nada. O Senhor nos chama para sermos testemunho de pureza, para salgarmos, para fazermos a diferença onde a gente estiver. Aonde eu estiver, lá no seu trabalho, lá no seu local, onde você está todos os dias, qual tem sido o seu testemunho? O que as pessoas têm visto através da sua vida? Você tem sido sal, você tem trazido sabor àquele lugar, você tem trazido Cristo para aquele lugar, você tem feito a diferença onde você está inserido. Então o Senhor nos chama a sermos sal e luz. E cumprir a missão, fazer discípulos. Nós já lemos a grande comissão, que é fazer discípulos. É você andar com alguém e compartilhar o Cristo que há em você. É você compartilhar Jesus. É a pessoa que está com você, ela ser tão apaixonada por Cristo, porque ela olha para você e fala: eu preciso do que Ele tem, eu preciso do que ela tem, porque o que Ele e ela carregam traz diferença para a sua vida. Eu vejo quando essa pessoa está passando por dificuldade, eu vejo quando ela está em crise, eu vejo que tem alguma coisa diferente, e eu preciso disso. Nós temos feito discípulos por onde nós passamos, nós temos compartilhado o Cristo que há em nós. Isso é ser igreja. Isso é porque você é a igreja onde você estiver. E você precisa expressar esse amor. Você precisa compartilhar dessa vida. Na sua família, agora então, chegando no final de ano, né? Que vai
sendo mais forte ainda, esse amar uns aos outros, né? Muitas vezes a gente vai se reunir com a família e nem sempre ali naquela mesa tem pessoas que você ama. Nem sempre você vai sentar à mesa com pessoas que você compartilha, até mesmo da mesma fé que você. Mas aí é que vem o desafio de você expressar esse Cristo que ama todos, sem distinção, que ama sem acepção de pessoas. Sabe, ao invés de você ser aquele que fala, eu não vou para a reunião da minha família, porque lá vai ter o fulano, o ciclano, e eu não me dou com ele, eu não me dou com ela. É nesse momento que você precisa estar lá e expressar o Cristo que há em você. Que você não seja o chato daquela festa. Que você não seja a chata da festa, que na hora que chega talvez ali uma bebida, que talvez pessoas que estejam fazendo algo que você não gosta, não seja você o chato, mas seja você que ama. Deixa o amor. Eu não estou falando para você compartilhar aquilo que é errado, mas eu estou falando para você ser alguém que ama. É você andar na rua e encontrar com alguém que esteja sujo, e essa pessoa vem para você e você pode amar, e você pode abraçar, e você pode orar, sem fazer acepção de pessoas. Compartilhe o Cristo que há em você. Amém? E praticar a verdadeira comunhão, é o que Ele deseja para nós como igreja. Está lá em Atos 2:42. Se você puder ir mais para frente, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos 2:42. Atos 2:42 diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e à oração. Ser igreja é compartilhar, é se dedicar, é estar à mesa, é estar em comunhão. Eu amo a mesa. Nós temos falado muito sobre mesa. Nossa igreja, ela nasceu na mesa. Nós amamos estar na mesa. Nós amamos quando pessoas que não somos eu e o Flávio estão compartilhando a mesa. Por isso nós temos a mesa, que é o lugar que é os nossos estudos, onde as pessoas sentam. Porque é tão gostoso quando a gente senta, estamos todos na mesma altura, não tem um maior, não tem um menor, todos podem compartilhar o que está no coração. Então, o que o Senhor deseja para nós como igreja também é essa comunhão. Ir à igreja é um evento, ser a igreja é um estilo de vida. Amém? Nós vamos à igreja. É bom vir à igreja, mas você precisa ser igreja todos os dias. Todos os dias o Senhor te chama a ser igreja, porque Jesus não espera perfeição, mas fidelidade e obediência. É isso que Ele espera de nós, fidelidade e obediência. Ser fiel no pouco. Ser obediente muitas vezes naquelas ordens, naquelas direções que não são aquelas que nós desejamos que seja. Você ser obediente a um propósito diferente do seu. Então, nós vamos à igreja, mas nós somos a igreja. Pode passar, por favor. E aí fica a pergunta. Diante do que é ser igreja, nós temos sido a igreja? Ou você muitas vezes tem esperado o pastor para ser a igreja, né? A missão exclusiva não é dos pastores dessa casa e nem de qualquer outra igreja estabelecida no mundo. A missão de ser igreja é de cada um de nós. A missão de se preocupar com o que o outro está vivendo, se preocupar com o que a sua família está passando, de se preocupar com o que está acontecendo externo ao seu próprio mundo, é você ser igreja
Amém? Não espere que alguém que esteja doente venha procurar o pastor. Não, você pode ser igreja, porque você é um instrumento de Deus. Não espere alguém que esteja passando por qualquer situação procurar algum líder. Não, você é essa pessoa, porque você tem dentro de você o Espírito Santo e ele deseja se manifestar através da sua vida, porque você é a igreja do Senhor. Amém? Jesus conta com todos para essa missão. Pode passar. E aí fica outra questão, outra dúvida, que é, se todas as igrejas fechassem hoje, se não existisse mais igreja, o amor, a graça e a mensagem de Jesus continuaria viva através da minha e da sua atitude? Se não existisse mais, se por um decreto, e a gente sabe que aí, né, o amor vai se esfriar, a perseguição vai vir, o que nós vamos fazer? O que muitos crentes vão fazer? Meu Deus, e agora a igreja está fechada, o que vai ser de mim? Jesus, ele tem nos alertado em muitas palavras que nós temos ouvido sobre um posicionamento que nós precisamos ter. Porque se essa igreja, a igreja de Brasil, a igreja de Brasília, se a igreja do mundo fechar, como você vai ficar? Você vai precisar do ministério de louvor para se sentir igreja? Como você vai se sentir no diaconato? Você não consegue fazer outra coisa a não ser servir? Isso para você é igreja? Como que vai ser para a mídia se não tiver com uma máquina fotográfica na mão? Não vai ter mais igreja. O que você vai fazer? Não vai ter mais Instagram, não vai ter mais publicação. E agora, o que você vai ser? O que aconteceria de nós se tudo fosse fechado? Você precisa se perguntar. Você precisa pedir a Deus fome e sede por mais dEle. Para que você seja luz onde você estiver, irmãos, nós precisamos refletir Cristo. O seu trabalho, as faculdades, as padarias, os shoppings estão cheios de pessoas vazias que precisam de uma mensagem. Que precisam que você expresse Jesus. Dentro da sua família existem pessoas que estão clamando por uma palavra, por algo que você tem dentro de você. Por favor, se posicione. Nós estamos aqui chegando, encerrando esse ano. Nós sempre temos o plano de leitura anual, como esse aqui, ó. Nós entregamos todas as nossas passagens de ano como um presente para você. Hoje em dia a gente tem aplicativos, tem tanta coisa que você pode usar, mas eu ainda sou do tempo do caderno, eu sou do tempo da caneta, de gostar de escrever, eu gosto de ter o meu plano de leitura, eu gosto de rabiscar, eu gosto de olhar para ele e ver que eu concluí. E muitas pessoas a gente vê desistindo no meio do caminho, porque não consegue ler 3 capítulos da Bíblia por dia, para chegar no final do ano e ter concluído a leitura bíblica, não para dizer assim, bater um carimbo e falar assim, mais um ano, não, mas para conhecer mais de Cristo, mais da palavra dEle. Mas se você olha o tempo que gastou no Instagram, o tempo que gastou numa rede social, é uma coisa absurda. Mas tempo para estar com Deus não tem sido prioridade de muitas pessoas. E aí, as pessoas vão se esfriando, os corações vão ficando vazios, as famílias vão se desestruturando, o sacerdócio, o homem já não consegue mais expressar Cristo dentro da sua casa, porque já não tem tido mais o seu tempo com Deus, e não só de leitura da Bíblia, mas o seu tempo de devocional, que é aquilo que é um combustível para você poder fluir dentro da sua casa, da sua família. E aí você começa a abrir as suas brechas, e o diabo começa a entrar, e começa a te levar para aquele lugar que você já tinha vencido, para pecados que você já tinha vencido, e quando você vê, você está voltando. Por quê? Porque está faltando comida, está faltando alimento. E tantas são as desculpas, é vergonhoso, tantas são as desculpas para não ler a Bíblia, para não estar com Jesus. E olha, e eu e o Flávio, nós não queremos, ninguém precisa prestar conta, ninguém precisa apresentar isso aqui, ó, está checado, pastor, eu li. Mas a gente vê pelos frutos.
A árvore a gente conhece pelo fruto. E não para nós, porque nós queremos checar nada, mas pense no Senhor Jesus, naquele que deu a vida por você, aquele que fez tudo para que você tivesse uma vida de abundância, e uma vida de abundância, uma vida de regalias na presença dEle, uma regalia de conhecer os segredos do coração dEle, porque Ele vai revelar para aqueles que o buscam, aqueles que têm fome e sede dEle. Então, por favor, se para você ser igreja, você precisa estar aqui num domingo, fazendo alguma coisa, em nome de Jesus, nós só estamos aqui, porque durante a semana nós vamos queimando, nós vamos amando a Cristo, nós vamos expressando Ele, nós vamos caminhando com Ele, todos os dias da sua vida, aí você já chega aqui incendiado, e aí quando a gente se junta, vira uma grande fogueira, vira um grande estrondo para os céus. Não é aqui que você se alimenta, não é aqui que você vem buscar o alimento, não, aqui a gente está compartilhando. Aqui quando chega no final do culto, que você vai conversar com o irmão, você vê que ele está passando por uma necessidade, e você fala, meu Deus, eu tenho como te ajudar. Aqui você vai compartilhar o coração com as pessoas. Aqui você vai sim ouvir uma palavra, mas não é essas 2 horas que vai transformar a sua história, a sua vida, a sua casa, o seu casamento. Não são essas 2 horas. O que vai transformar é a sua fome pela presença dEle. É o seu desejo de estar conectado com Jesus Cristo. Amém, queridos? Ser igreja é diferente de estar na igreja. Pode passar, por favor. E quando, falando aqui de ser igreja, que você não precisa estar na igreja, eu coloquei essa mensagem só para não parecer que eu sou contra o congregar. Não é isso, Nós temos aqui vários, eu botei 2 versículos, mas nós temos vários, Atos 2:46. Lá em Atos, todos os dias, continuavam a se reunir no pátio do templo, partiam pão em suas casas, e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração. Eles iam para o templo, eles se reuniam, congregar é bíblico. 1 Coríntios 14:26, portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma língua, uma interpretação, tudo seja feito para a edificação da igreja. Então, congregar é necessário. Mas estar aqui aos domingos não significa que você vai estar pronto para quando vierem os dias maus. Isso vai definir quando você estiver ali no seu quarto, de porta fechada, ali buscando o Senhor. E eu achei muito interessante porque estar com o Senhor de porta fechada, muitas vezes, a gente fica com aquele pensamento, de eu preciso então ir para o meu quarto, fechar a porta e ficar lá, e lá Ele vai falar comigo, e lá é o meu secreto. Tá, e o morador que está debaixo de uma ponte? Como que ele vai fazer para fechar a porta do quarto dele? Como que ele vai fazer? Isso é um lugar que você tem com o Senhor. Fechar a porta do seu quarto é bom, quem tem quarto, é gostoso estar lá com o Senhor. Mas isso aqui não fala sobre um ambiente físico, fala sobre um ambiente onde o seu coração vai estar com Deus. Muitas vezes o seu secreto vai ser no seu carro. Um dos meus secretos, irmãos, é ali a área de lazer do meu condomínio. Quando eu chego lá tem o cheiro de Jesus. Lá tem o perfume de Jesus. Tem uma planta essa planta, eu me converti na igreja metodista, e lá, aqui na 406, e lá tinha um arbusto, uma árvore, que ela exala um cheiro assim eu era pequeno, era cheiro de shampoo. Sabe aquele cheiro assim de aloe vera, sei lá, um cheiro assim de coisa limpa, E eu chegava lá, e toda vez que eu chegava, tinha aquele cheiro de shampoo. Eu acho que devia ser a mesma essência que minha mãe comprava o shampoo pra gente. E aquilo, eu amava aquele cheiro. E aquele cheiro foi se conectando assim, a igreja. Eu ia chegando na igreja e tinha aquele cheiro. E lá na área de lazer tem a mesma planta. Então, quando eu estou caminhando e na hora que eu passo no lugar ali onde tem a planta, que eu dou uma cafungada assim, eu falo, Jesus, o Senhor está aqui, O Senhor passou perfume para mim hoje.
Ah, mas é tão bom, irmãos. Porque é um lugar onde você se encontra com Ele. É um lugar onde você espera, Ele te espera. Ele deseja estar com você. Não tem nada nessa terra que seja mais importante do que esse lugar em Deus. Sabe por quê? Você pode trabalhar muito para fazer muita riqueza, mas não é isso que vai te aproximar do Senhor. Você pode estudar muito para fazer a melhor faculdade e passar o dia inteiro, mas não é isso que vai te aproximar do Senhor. E estudar é bom e trabalhar é bom e necessário. Mas eu estou falando, irmãos, de um tempo. Eu não estou falando da sua vida toda. Se você tem um aplicativo no seu celular e você consegue ver quantos minutos por dia você fica nas redes sociais, nas distrações, você vai ficar chocado e com vergonha de Deus. De mostrar que não foi porque você não teve tempo, foi porque você não priorizou a presença dEle. E porque você não priorizou, você vai deixar de usufruir daquilo que Ele tem para você e para mim na terra. Essa palavra passou por mim. Eu não estou aqui como uma acusadora. Essa palavra passou por mim. Então, congregar é necessário. Pode passar. Você não vai à igreja, você é a igreja onde você estiver. Viver em comunhão, em comunidade, é suportar um ao outro, é perdoar um ao outro, é carregar um ao outro, é ferro afiando ferro. Ah, eu não vou para a igreja, então eu não conheço os problemas do meu irmão. Para mim está fácil porque eu não sou afiada. Nossa, mas hoje eu fui afiada pela palavra. Não, eu nem passo por isso. Ah, irmãos, eu amo ser afiada pela palavra. E eu posso te dizer uma coisa, eu amo ser confrontada. Eu não tenho problema nenhum em ser confrontada, tanto por Deus, quanto por alguém que tenha uma palavra da parte de Deus para a minha vida. Sabe por quê? Porque para mim confronto é aprendizado. Porque o pai só corrige o filho que ama. Então, se ele me corrige de alguma forma, é porque ele quer que eu me pareça mais com ele. Ele quer me corrigir porque ele quer me aproximar dele. Então, ser igreja é suportar um ao outro. É você encontrar talvez aquele irmão que não é o que você queria encontrar naquele dia, mas é ser um lugar, um ambiente de perdão. É manifestar o reino de Deus no cotidiano. Ser igreja é você ser íntegro, misericordioso e pacífico. Sabe o que é você ser íntegro? É você, quando ninguém está vendo, não tem ninguém te olhando, você ainda assim continua íntegro para Deus. Integridade não é você fazer algo para que alguém veja que você está fazendo. Não é integridade que Deus espera de nós. É naqueles momentos onde você poderia fazer algo de errado, porque a sua carne deseja, mas você decide, então, fazer o que é certo, porque você deseja ser íntegro para Deus. Amém? Ser alguém ser alguém misericordioso, alguém que olha com misericórdia, é alguém que é pacificador. Você não abre a sua boca para falar algo que não vai edificar, você não incita situações que sejam para trazer contenda para pessoas. Não, você é um pacificador. Um pacificador, ele tem a língua pura. Um pacificador, ele não fala do irmão. Um pacificador não abre a boca para fofocar. Um pacificador, ele não fica falando para os outros da vida, não fica questionando. Não, um pacificador, quando ele vê algo de errado, sabe o que ele faz? Ele vai ao encontro daquela pessoa e fala assim: meu irmão, eu te amo e eu quero te ajudar a você ser melhor nisso, nisso e naquilo. Um pacificador, ele não usa a sua língua para fazer aquilo que não edifica a vida das pessoas e nem a sua própria vida. Amém, queridos? E ser um discípulo que faz discípulos. Ser igreja é compartilhar a sua experiência
A experiência com Deus, com outras pessoas que estão ao seu redor. É você poder expressar, olha, eu vivi isso, eu passei por aquilo. E como igreja, eu quero compartilhar, olha o que eu estou vivendo. É você chegar mais cedo no culto e você poder compartilhar aquilo que você está vivendo com as pessoas que chegaram aqui mais cedo. E não, queridos, às vezes chegar na hora, sentar e sair correndo, não faça isso. Você está perdendo a oportunidade de se conectar com pessoas. Você está perdendo a oportunidade de poder compartilhar experiências e poder ser luz e também ser ajudado. Amém? Pode passar, por favor. E esse é o sentido da igreja. A igreja... O Senhor Jesus, Ele morreu numa cruz, Ele se entregou, Ele deu tudo que Ele tinha. E a igreja, o sentido dela, na vertical, é a nossa glorificação a Deus. E no horizontal, é missão e serviço. O Senhor deseja que você ande nesse lugar, que você viva a cruz de Cristo todos os dias, glorificando Ele, através da sua vida. Veja que o braço da cruz, de glorificar Deus, é maior, porque você precisa dEle, para poder se manifestar, para poder ser luz na vida das pessoas. O propósito primário da igreja é glorificar a Deus, e isso não se limita ao culto. E horizontal é que a igreja seja um instrumento de Deus para redenção, para ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, para que você seja um missionário, aquele que carrega Cristo para as pessoas. Pode passar. O sentido vertical, então, ali em 1 Coríntios 10, 31, diz que assim quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Toda a sua vida, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, que ela seja uma expressão de glorificar o nome de Jesus. Amém? Pode passar. A excelência do cotidiano que glorifica a Deus. Colossenses 3, 23, 24. Tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. O Senhor deseja a sua e a minha excelência nessa terra, em tudo o que nós formos fazer. Em tudo que você for fazer, no seu trabalho. Eu conversei com o Felipe, né? O Felipe foi contratado por uma empresa, glória a Deus, um menino novo, que já tem se destacado. E eu compartilhei já com muitas pessoas, e eu compartilhei com ele, eu falei, Felipe, tudo que você fizer, e eu tenho certeza que o pai e a mãe deram bons conselhos, porque são pai e mãe presentes na vida deles. Mas eu me lembro que quando foi o meu primeiro emprego, eu ia ser estagiária, a minha mãe falou assim, ó, filha, você vai ser estagiária, você vai tirar cópia, você vai entregar documento, mas se te pedirem para você servir um café, sirva com alegria. Não entregue uma cópia se ela estiver torta, dá o seu melhor. Tudo que você fizer, faça o seu melhor. E esse era um princípio que talvez ela nem soubesse o que ela estava me falando, mas era um princípio que você precisa fazer isso na sua vida, na sua casa. Tudo que você for fazer, faça como se fosse para o Senhor. Aqui, no ministério que você foi implantado, pensa, você tem dado o seu melhor para Deus? Você tem feito com excelência que Ele espera de você? Você tem doado a sua vida a ser excelente naquilo que Ele tem te chamado a ser? Como eu te disse, essa não é uma palavra acusatória, essa é uma palavra para que você possa refletir e se alinhar com o desejo de Deus para você nessa terra, para você ser excelente. Amém? Pode passar. O sentido horizontal. A igreja atuando como instrumento de redenção. Redenção é comprar de volta, é libertar mediante um pagamento de um resgate. Cristo nos resgatou e hoje nós podemos viver uma vida em liberdade. Amém? Pode passar, eu vou ter que passar mais rápido. Pode passar. O sentido horizontal fala de missão, de serviço. E aqui eu queria entrar num lugar onde o meu coração arde, que é missão.
Um lugar onde o Senhor tem cada dia mais me afinado e me amassado para estar nesse lugar. E eu queria falar sobre esses 3 tipos de missão, que são as missões transculturais, as missões nacionais e as missões urbanas. E isso tudo está dentro da igreja, como ser igreja. As missões transculturais é quando o missionário cruza a fronteira para ir para um outro lugar. A missão urbana, nacional, são projetos em diferentes regiões do mesmo país, por exemplo, como os ribeirinhos. E as missões urbanas são os desafios da grande cidade, são desafios que a gente enfrenta, por exemplo, aqui em Brasília, o evangelismo aqui em Brasília, por exemplo. Pode passar. E dentro da missão transcultural, e aí eu quero dizer para vocês que como igreja, como Ministério Pão e Vinho, nós caminhamos nesses 3 pilares de missão. Missão transcultural, nós apoiamos a igreja, o projeto Resgata as Missões. Você que é da igreja, às vezes a gente está compartilhando vídeo com vocês, né? Nós como igreja, nós apoiamos eles. Eles têm um trabalho com crianças ali, de fazer roupa íntimas para as crianças. Os pais dessas crianças, elas estão aprendendo as mães estão aprendendo a costurar. Os pastores foram para lá também com a missão de cuidar de pastores que estão lá sem cuidado nenhum. Eles têm um trabalho com crianças, são 300 crianças, agora eles têm essa escola. E tudo isso, irmãos, com oferta e dízimos que nós mandamos para eles. E aí agora no Natal eles compraram um presente para as crianças e, meu Deus do céu, a gratidão deles de receberem esses brinquedos. Se você colocar lá no Instagram dele, vocês vão ver a alegria deles ganhando esses presentes. É uma coisa constrangedora, assim, eles brincando. Eles são homem e mulher de Deus. Fofo. Mas amém. É mais comprido o vídeo. Mas essa é a missão transcultural que nós apoiamos como igreja. Mas nós temos também pode passar o slide, a missão nacional, que nós como igreja também estamos apoiando a comunidade ID. Eles estão implantando uma igreja ali em Itacoatiara, no Amazonas, e eles estão abrindo igrejas também nos ribeirinhos. É uma missão que eles estão fazendo ali nos ribeirinhos, e é um trabalho maravilhoso de poder levar Cristo. E eles pegam um barco e eles vão para lugares assim muito distantes. Às vezes eles ficam 4, 5 horas no barco para chegar num lugar para poder falar de Jesus. Às vezes eles ficam um dia inteiro, dormem em alguma aldeia para poder chegar num destino, para poder falar de Jesus, para poder expressar Cristo, irmãos. Nós como igreja, nós apoiamos. E nós temos a nossa missão urbana, irmãos, que nós fazemos também, pode passar, que como igreja, nós temos o projeto Sementinha, que é uma missão que nós fazemos. Nós estamos dentro da nossa cidade e nós estamos ali servindo aquelas crianças. Crianças essas e adolescentes que estão, inclusive, vindo aqui estar conosco. E o projeto Sementinha, ele é uma resposta do amor, de prática e amorosa do desafio de servir ao próximo, inspirada na parábola do semeador, onde nós cremos que cada criança é uma semente e que tudo aquilo que elas têm recebido ali no Sementinha, elas vão frutificar nos seus lares e vão trazer transformação, não apenas individual, mas comunitária e geracional. O nosso desejo com essas crianças é que elas não só sejam transformadas, mas a sua geração, a sua casa, a sua história. E você também, quando oferta, quando dizima, você também está abençoando o projeto Sementinha, porque essa igreja é uma igreja que dá suporte para o projeto Sementinha. Amém? Pode passar. E aí,
nós temos a base bíblica, que são tantas, né? Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e Ele o recompensará. Enfim, tem tantos outros versículos que nós usamos como base para poder estar fazendo missão. Pode passar, por favor. E dentro do projeto Sementinha, e eu já estou caminhando para o fim, quero terminar falando sobre missão, sobre como você que é igreja, você pode ser um missionário. Deus tem nos abençoado tanto com projetos, por exemplo, Semeando Sorrisos, onde um hospital do dente nos procurou para nos abençoar, fazendo o tratamento dentário de 80 crianças do Sementinha. Todas elas vão ter tratamento dentário, irmãos. Isso é um sonho. Ele está oferecendo toda a estrutura, Ele está oferecendo todos os profissionais. Nós vamos começar agora a campanha Adote Semeie um Sorriso, porque o material, os exames radiográficos, esses a gente vai precisar custear. Igreja, nós vamos precisar de você, nós vamos precisar que você bote a mão no bolso, nós vamos precisar que você entre nessa missão com a gente, para abençoar essas crianças, amém? Nós temos o projeto que vai iniciar, que é Teto e Afeto, que é poder construir e dar um lar digno para famílias ali que precisam de um lugar seguro para dormir, de pessoas, de crianças que precisam de um lugar limpo. E nós, como igreja, quando nós vamos para a nossa casa, eu quero que você lembre, tem muita gente lá na África, mas nós temos aqui na Vila Green, pessoas que precisam tanto do nosso apoio. Nós não precisamos ir para muito longe, nós podemos ir aqui. E você, como igreja, pode abençoar e fazer parte disso. Amém? Pode passar, por favor. Nós temos cestas básicas, nós somos abençoados por tantas pessoas, nós temos os serviços, pessoas que estão ofertando serviço, né? O Ramon está nos ajudando, nós tivemos outros parceiros aqui na cidade, que também têm oferecido, têm abençoado a vida de crianças e adolescentes, pode passar. Nós temos a sua oferta, nós temos crianças que estão fazendo curso de barbeiro, que já estão atendendo. O Neilton foi contratado. O Neilton é um jovem que começou com a gente lá criança. E ele recebeu um curso de barbearia, e nós ofertamos como igreja um material para ele. E ele já está atendendo, já tem uma profissão, ele já está ajudando dentro de casa. O Samuel, que é o irmão da Amanda, que está aqui com a gente, ele também já está fazendo, ali com o Natan, que é aqui da nossa igreja, está abençoando ele. Você pode abençoar com o seu tempo, no seu serviço, estar lá. Nós estamos todos os sábados, nós estamos aqui aos domingos, né? Nós temos algumas crianças adolescentes estão aqui com a gente, mas, irmãos, 5 horas da tarde, e eu não estou querendo falar isso para falar nada de mim, porque eu amo, e eu gasto a minha vida com isso, porque eu faço por amor. Mas todo dia, todo domingo, 5 horas da tarde, eles vêm para cá, e eles tomam um banho no chuveiro quente, com um shampoo gostoso, com perfume, faz questão de limpar o ouvido de cada um deles, de olhar a unha, deles colocarem uma roupa limpa. Todos os domingos eu levo as roupas dele, eu e o Flávio me ajuda, a gente lava todas as roupas, com o melhor sabão, o sabão que eu lavo a minha roupa, eu lavo a roupa deles, as toalhas, para chegar aqui limpo, cheiroso. Nós temos várias pessoas que nos ajudam, que traz o lanche, que traz a janta, porque eles lancham antes de começar o culto, eles jantam antes de ir para casa. Isso é fazer missão, isso você pode fazer estando aqui, por exemplo, no domingo. Você pode abrir mão, uma vez no mês, para poder fazer parte disso. Pode passar, por favor. Aí a Isabela, que fez um curso de nail design, que a Andréia deu também, pode passar, por favor. A sua oração como igreja, ela é mais valiosa do que a sua oferta. Porque eu sei que é a sua oração que vai abrir os céus, é a sua oração que vai mover o coração de pessoas. E para finalizar, eu já quero que você fique de pé. Queria chamar aqui a equipe de louvor, por favor. Pode passar, nosso último slide.
Na verdade, o penúltimo, né? Mateus 22, 37, 39 diz: Jesus respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Ame ao Senhor com tudo que há em você, sem reserva nenhuma. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a você mesmo. Ame a pessoa que está do seu lado. Ame o seu familiar como você mesmo. Ame uma pessoa que muitas vezes não tem sido a mais agradável com você, como a você mesmo. Ame a pessoa que precisa, muitas vezes, de uma oração, de um ouvido, de uma conversa. E para fechar, pode passar para o último slide, seja igreja. Seja um missionário. Seja alguém que vai expressar o amor de Deus aonde você estiver. O Senhor tem nos chamado, irmãos, a sair da nossa zona de conforto. Nós estamos aí, eu amo novos ciclos quando eles se iniciam. Eu amo encerramento de um ciclo e o começo de um outro. E nós estamos prestes a encerrar um ciclo tão importante na nossa vida, que é o encerramento de um ano. Tantas coisas que aconteceram, e o Senhor está nos dando a oportunidade de entrarmos num novo ciclo. E o Senhor Deus é o Deus da nossa, graças a Deus, da segunda chance. E Ele deseja hoje. E Ele deseja o seu coração. Ele deseja tudo que você tem. Porque Ele merece, porque Ele entregou. O nosso Deus, Ele entregou tudo que tinha. Queria que você fechasse seus olhos agora.